A recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária de proibir a conversão religiosa de detentos virou alvo da bancada evangélica. O grupo de parlamentares estuda publicar um comunicado acusando o órgão de perseguição religiosa, além de um convite para o presidente do Conselho explicar uma possível restrição à liberdade religiosa. Essa decisão do colegiado, vinculado ao Ministério da Justiça, vedou a tentativa de conversão de detento a uma religião diferente do que ele professa, sob a alegação de proselitismo religioso. Você, José Maria Trindade, muitas repercussões em relação a essa recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O que estaria por trás dessa recomendação, hein, Zé? Pois é, eu entendo como uma censura religiosa. Isso não pode acontecer. Tradicionalmente, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica sempre tiveram uma boa atuação, não só nos presídios, como em todos os lugares. Nas Forças Armadas, existem capelões, recentemente foram admitidos pastores nas Forças Armadas e assim por diante. O trabalho, antes era da área da Igreja Católica, né, a pastoral penitenciária, mas hoje os evangélicos têm até áreas lá na penitenciária. Para se ter uma ideia, a gente fica sabendo que algumas facções só admitem a saída da facção se for para uma religião. E eles observam se realmente o bandido da facção mudou de vida e é realmente um evangélico, para se ter uma ideia. Uma vez conversando com o Roberto Jefferson, logo depois da primeira prisão dele, numa entrevista aí na Jovem Pan, em São Paulo, ele me falando sobre a ação dos evangélicos. Ele, inclusive, o Roberto Jefferson, teve uma experiência com Deus na prisão. E isso é muito importante. Quando se prende alguém, se prende o corpo. É por isso que se diz habeas corpus, porque prende o corpo, porque a alma ninguém prende, o pensamento não há como prender. E essa experiência com Deus, ela é livre em qualquer lugar. Pode acontecer numa cela de prisão. Então, impedir o trabalho de assistência religiosa, seja católica ou evangélica, é impedir o trabalho profissional de líderes religiosos, ou seja, uma espécie de censura religiosa. Não acho que isso deva continuar. Pois é, agora, delegado Palumbo, eu já acompanhei nas muitas postagens do senhor, né? O senhor é praticante, é religioso. Queria uma reflexão sobre esse posicionamento de um órgão que é vinculado ao Ministério da Justiça. Lhe causa estranhamento esse tipo de posicionamento? Porque o que eu escuto, inclusive de especialistas, é que a religião só ajuda, né? Exatamente, só ajuda. Eu sou católico, apostólico, romano, daqueles que não falta de missa, respeito todas as religiões, não discuto religião. Mas você impedir o preso de tentar sair daquela vida através da conversão é um absurdo. Qual mal há em você deixar entrar um padre, um pastor, um espírita ou qualquer religião? Nós estamos falando de religião aqui para tentar resgatar essas pessoas que, quando entram no sistema penitenciário, já são tranqueiras. A gente tem que deixar isso bem claro. Tiveram livre-arbítrio, cometeram o crime porque quiseram. Ninguém obrigou eles a cometerem crime. E condição social não é motivo para você ir para o crime. Então, isso aí é uma desculpa esfarrapada de um viés político ideológico que fala, porque ele mora na comunidade. Mentira! 99% da população que mora na comunidade é gente de bem, gente honesta, gente que trabalha, gente que acorda de madrugada. É uma grande falácia falar isso. Aí, quando a gente vê notícias como essa, realmente, Deus, independente da religião, pode converter essas pessoas que realmente queiram. E você impedir isso. Mas isso não acontece só no sistema penitenciário, não. Tivemos uma decisão recente do Tribunal de Justiça em relação à Câmara de Vereadores de Bauru, salvo engano, onde os vereadores não podem começar a sessão falando sobre a proteção de Deus. É um absurdo isso. É um ataque constante às religiões. E quando se fala de Deus, pode ser o Deus do católico, do evangélico, do espírita, do muçulmano, do umbandista, pode ser qualquer Deus. E aí quando a gente vê o Tribunal de Justiça se metendo através de uma ação promovida pelo Ministério Público, que não deve ter muito o que fazer na cidade de Bauru, senão não faria um negócio desse.
impedindo as pessoas, os vereadores, de falar sobre a proteção de Deus. Isso é um absurdo, é um escárnio, é um anticristo aqui presente no planeta Terra. Você, Cristiano Beraldo, o que é preciso refletir em relação à recomendação desse conselho, que é vinculado ao Ministério da Justiça? Parlamentares da bancada religiosa falam em restrição à liberdade religiosa. Neto, certamente essa manifestação entrará na lista das coisas mais burras e sem sentido já produzidas, não só por esse governo, mas por qualquer governo. É de uma falta de competência para até entender o que é religião, certamente coisa de progressista boboca que acha que é autossuficiente e não consegue nem ler para entender o que é religião. Ele acha que para alguém se converter a alguma religião é preciso uma cerimônia, é preciso uma formalidade. E eu queria esclarecer para esse incapaz, para esse grupo de incapazes que tomaram essa decisão, que a conversão religiosa se dá aqui. Se vocês não sabiam, se vocês sequer se deram ao trabalho de ler a respeito, então eu esclareço para vocês. A conversão religiosa não depende de uma cerimônia, não precisa ir lá na água do Rio Jordão, receber água na cabeça. Imagina só um preso, a pessoa está ali presa, aí ela encontra um caminho de apoio religioso para poder cruzar essa jornada que o Brasil não ajuda, a estrutura carcerária brasileira não ajuda nessa missão, mas espera-se que seja uma jornada de conversão. E aí ele decide seguir o caminho da religião. E aí o que passa na cabeça? Que ele vai falar, não posso, eu tenho que continuar ateu, eu tenho que continuar evangélico não praticante, eu tenho que continuar o bandista que não vai... Pô, o que é isso? Enfim, não tem nem o que falar. Coisas tão burras que a gente não sabe nem o que dizer. Pois é, algumas manifestações de pessoas que nos acompanham, Zé Maria, e elencando e dando exemplos de trabalhos que são realizados por igrejas das mais diferentes denominações em detenções pelo Brasil afora, trazendo resultados muito interessantes na recuperação desses presos. Claro, se nós tivéssemos um estudo, números que apontassem exatamente o comportamento desses detentos após a conversão para determinada religião, ficaria mais fácil. Então a gente fala também uma percepção que a gente tem de um caso aqui, outro acolá. Mas via de regra, né, Zé Maria? O retorno que a gente tem e as histórias que a gente escuta são as melhores possíveis, né? Não há absolutamente nenhum outro caminho a não ser perto de Deus. Longe de Deus é a barbárie, não existe caminho. Isso não quer dizer que quem não teve ainda uma experiência com Deus, quem não acredita em Deus, seja um sanguinário, um bandido e tal. Não é assim, né? Existem crenças, existem humanistas, mas não há caminho fora de Deus. E é claro que mesmo quem não acredita, a religiosidade pode servir como um bálsamo ali para acalmar a pessoa, para que ela entenda qual é o papel dela nessa vida. Ela não veio à toa. Ninguém vem aqui no planeta Terra, ninguém vem à vida à toa. Todos nós temos um objetivo, temos uma missão, todos, absolutamente todos nós. Mesmo que às vezes pareça uma missão pesada, mesmo que seja um caminho tortuoso e difícil, todos nós somos regidos por Deus. Deus sabe o que fazer. Mas é claro que, como disse aí o delegado Palumbo, que o livre-arbítrio está na Bíblia, mostrando lá que todos têm o livre-arbítrio. Deus não colocou em nós um prisioneiro da palavra. Colocou-nos aqui na terra para definirmos e trilharmos o caminho. E temos o livre-arbítrio. A qualquer momento você pode se afastar e vai sofrer as consequências por isso. Nós estamos falando aqui sobre assistência religiosa. Quando alguém é preso, ele fica sob a tutela do Estado, né? O Estado fica como guardião. E como tal,
o Estado teria, teoricamente, como diz a Constituição, como diz a legislação, que cuidar daquele preso. E cuidar no sentido para que ele não volte para a sociedade, que algum dia ele vai sair. Não existe prisão perpétua no Brasil. Um dia ele vai sair, para que ele não volte pior do que entrou no sistema carcerário. E o caminho certo é reconhecimento e uma experiência com Deus. É o melhor caminho para a melhora como pessoa, como pai, como amigo, como tudo. É possível? Né? Não significa que todos que vão para a Igreja Católica, que encontrem o capelão lá, que seja um reformado, assim como na Igreja Evangélica. Mas é um caminho, né? Como nada, é um bálsamo muito importante para uma alma tão sacrificada, né? Só atualizando para a nossa audiência, a bancada evangélica estuda publicar um comunicado acusando esse colegiado que é vinculado ao Ministério da Justiça de perseguição religiosa, e a Comissão de Segurança da Câmara avalia, inclusive, convidar o presidente desse conselho para explicar, na verdade, essa recomendação e o que seria, na visão desses deputados, uma restrição à liberdade religiosa. Inclusive, até o deputado Júnior do Amaral, do PL de Minas Gerais, propôs, inclusive, convidar o presidente desse conselho, Douglas Martins, a prestar esclarecimentos. Quer fazer um complemento, delegado Palumbo, em relação a esses feedbacks, esses retornos, histórias de sucesso e de presos que acabaram se recuperando através do trabalho, por meio do trabalho que é realizado por igrejas que promovem o encontro desses indivíduos com Deus? Olha, acho que o Zé Maria ele foi perfeito nas suas colocações. E logo no primeiro debate sobre esse tema, ele falou uma coisa que é a mais pura verdade. Facções criminais, PCC, Comando Vermelho, uma das formas da pessoa poder sair tranquilamente da facção, sem sofrer perseguição, sem morrer, sem ter seus familiares mortos, é entrar para a religião. Certa vez eu estava numa academia em Ribeirão Preto, entrou um indivíduo e falou: olha, eu fiz parte do PCC, mas eu me converti, hoje eu sou evangélico, eu saí dessa vida, eu abri um pequeno comércio e estou sobrevivendo às custas de muito trabalho. Eu falei, é isso aí, parabéns pela sua atitude. Aí quando você vê o Ministério da Justiça, que não consegue sequer tomar conta dos presos perigosos desse país, onde há fugas em penitenciárias de segurança máxima, onde falta a estrutura em todos os setores. Aí eles vão com uma decisão, no mínimo, surreal, que não vai ajudar absolutamente ninguém. Os presos, eles não são obrigados a participarem de cultos, de missas, de centro espírita, mas se tem lá um religioso para isso, ele acaba convidando essas pessoas, e essas pessoas vão de livre e espontânea vontade. E vários deles conseguiram se ressocializar, saíram do crime porque se encontraram com Deus. Para fechar, você, Cristiano Beraldo, por favor. Olha, as pessoas que tratam religião dessa forma, né, que acham que esse tipo de restrição faz algum sentido, claramente elas não têm a experiência nas suas próprias vidas do papel da religião. E é fundamental que a gente seja temente a Deus, né? Cada religião, as religiões acreditam em Deus, no ser superior, aquele que né, tudo pode, e nele quem crê também tudo pode, e a gente vai criando essas referências olhando para cima para que a gente possa sempre perseguir aquilo que a gente nunca vai conseguir alcançar enquanto ser humano que somos. Mas você querer restringir esse tipo de crença, a possibilidade de alguém acreditar, né, seguir uma religião, é de uma grosseria assustadora, porque não há nada de bom a se extrair de alguém que não tem um vínculo religioso forte, uma crença forte, que eu conheço muito ateu que diz que não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita, mas na hora do aperto fala, ai meu Deus do céu, minha Nossa Senhora me ajuda, meu Deus do céu, meu filho se machucou. Então, assim, esse tipo de comportamento, de relação, né, que as pessoas têm com essa condição de não acreditar em nada, acreditar apenas na sua própria capacidade,
Eu sempre leio isso de forma muito curiosa. E rapidamente, Candiato, só para encerrar, contando aqui um relato pessoal meu, uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando eu conheci alguns russos foi justamente, eles têm lá, eles são ateus, enfim, é parte da estrutura. Você tem a igreja ortodoxa russa, mas você tem um número imenso de pessoas ali russas que realmente não acreditam em nada. Não tem nenhum vínculo religioso. Isso já é uma tradição de parte da sociedade. E você conversa com essas pessoas e me chamou muita atenção que eles, sinceramente, acreditavam que tudo na vida deles dependia deles próprios. Se eles conquistassem, mérito deles. Se eles não conquistassem, ou se eles perdessem, é porque eles foram incompetentes, porque eles não souberam tomar as melhores decisões, e assim vai, e a vida se torna algo que tem um valor relativo. É uma coisa muito curiosa, que a gente brasileiro, que muita gente que diz que não acredita em nada, mas já foi batizado, já frequentou missa, enfim, e tal, a gente tem um outro tipo de dinâmica do que essas pessoas. O Brasil não conhece o que é realmente ser independente de alguma religião.